Há milhares de anos, o ser humano acreditou que o sobrenatural era apenas um domínio espiritual, algo que não podia ser medido, pesado ou estudado. Mas e se estivermos errados? E se o sobrenatural também tiver física, química e biologia? Bom, e se toda criatura considerada mística for, na verdade, o resultado de um processo biológico, a mutação definitiva de um organismo humano? Bom, e o mais importante, o que realmente acontece com o corpo quando a alma deixa de ser exclusivamente humana? Nesse vídeo, você vai descobrir de maneira detalhada, científica e profundamente perturbadora como funciona a biologia do sobrenatural, como ossos mudam de forma, como órgãos se fundem, como os sistemas inteiros são substituídos por tecidos completamente desconhecidos, como o cérebro é reescrito por forças que a ciência humana ainda não pode controlar. Esse vídeo não é metafórico, tá? Não é filosofia, é anatomia, é fisiologia e evolução forçada. Prepare-se, esse é o estudo biológico mais proibido do mundo. Então você que é novo aqui nesse canal, não perde tempo, já se inscreve, deixa o like, hype o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. A gente está quase batendo aí os 2.000 inscritos, tá? Então, muito obrigado a todos. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para iniciar, vamos falar sobre a questão do momento, né, em que a humanidade começa a se perder, né, começa a morrer. Toda transformação sobrenatural, seja ela vampírica, licantropa, ocultista, demoníaca, espiritual, híbrida, enfim, começa do mesmo jeito, tá? Vocês vão entender isso aqui agora. Começa com o que se chama de ruptura do padrão biológico humano, tá? Chegamos a esse momento o que chamo esse momento de o primeiro estalo, mas não é estalo lá do Thanos dos Vingadores não, tá? É outra coisa. Ele se divide em três fenômenos, tá? Eu vou explicar para vocês, quem quiser e estiver estudando a nota, ou pausa o vídeo, volta, enfim. O primeiro estado é a perda da bioeletricidade padrão, tá? O corpo humano ele funciona através de impulsos elétricos constantes, né, que é o que mantém a vida. O coração, os nervos, a musculatura. Quando a transformação começa, né, quando a mutação começa, esses impulsos eles ficam desorganizados de uma forma completa, eles começam a se desorganizar, né? É como se um sinal invasor tentasse assumir o sistema, né? É basicamente isso. A pessoa começa a sentir tremores, frio intenso, vibrações na coluna, o pessoal chama de calafrios, né? Pressão na nuca, o som interno de um zumbido, né? Pode ser no ouvido, geralmente. É um zumbido metálico, né? Muito agudo que você não sabe de onde está vindo. Perda da noção do próprio peso corporal, isso acontece. Isso aí não é espiritual, tá? Tudo isso aqui que eu falei é físico. Porque o pessoal pensa, isso é espiritual. Não, isso que eu estou descrevendo é um sintoma fisiológico, é físico, tá? É o sistema nervoso humano sendo sobrescrito, sendo substituído, tá? Bom, a outra fase seria o que é chamado de silenciamento dos genes humanos. Pesquisadores ocultistas chamam isso de recessão genômica, tá? Para ser mais exato. Gene após gene começa a ser desligado. É como se você estivesse apertando a tomada. O mesmo exemplo, se você estivesse fechando a luz aí da sua casa. Ele não é destruído, ele é substituído. Ele é desligado. No caso, é como um arquivo adormecido dentro de um computador, que você vai lá e simplesmente deixa ele oculto. Tá? Você não deleta ele. Esse processo ele também ocorre em metamorfose de insetos, cânceres agressivos, tá? E na evolução acelerada de um vírus. O Covid-19, na época da pandemia, passou por isso várias vezes, várias mutações, tanto que chegou um ponto que o vírus estava tão forte que eles tiveram que criar várias vacinas, né, vários reforços para poder as pessoas não ter uma nova pandemia, tá? Então a coisa é sinistra. Mas no sobrenatural, o fenômeno é controlado, direcionado e muito inteligente. É como se um código externo estivesse tomando decisões dentro do seu DNA. É como se uma inteligência artificial estivesse comandando tudo isso. Bom,
falando da primeira introdução do outro material. Aqui é onde tudo começa de fato as mudanças, né? Toda criatura sobrenatural, pessoal, ela precisa de algo que a biologia humana não oferece. Um novo tecido, uma nova substância, um novo tipo de célula para se adaptar àquela nova realidade. Esse material varia, tá? No caso dos vampiros, seriam células hemorfágicas simbióticas, tá? No caso dos lobisomens, células metamórficas pulsantes. No caso aí das bruxas, né? O pessoal coloca magista, mas não é magista, são já entra em outra categoria, né? Que são os neurônios de condução arcana, por isso que elas conseguem ter aqueles poderes ali. No caso de espectros, né? Que já seriam fantasmas, poltergeists, enfim. Tecidos plásmicos instáveis. Nos demônios, seria fibras ígneas e melanina arcana, que já pega o fogo. E nos híbridos, combinações imprevisíveis, já que eles não têm uma fisiologia tão assertiva assim. Nesse exato momento, o corpo humano deixa de ser 100% humano. A partir daqui, ele nunca mais volta ao seu estado original. Nunca mais. Então, uma vez que esse processo é iniciado, não tem volta. Eu já vi gente dizendo assim, aqui no YouTube mesmo, tem entrevista com ex-vampiro, entrevista com ex-lobisomem. Mentira, isso é conversa, não existe isso. Se o cara for transformado, ele nunca mais volta a ser humano. Essa metamorfose ela não regride. Não existe um processo de regressão, entendeu? Então, já fica até de alerta para você identificar quando o camarada tá mentindo, tá? Então, eu tô explicando isso para vocês entenderem mesmo. Agora a questão da transformação profunda, tá? Agora nós vamos entrar na fase mais dolorosa e perigosa, que é a reestruturação anatômica, tá? Cada categoria de ser sobrenatural tem suas próprias alterações, mas todos, absolutamente todos, passam por transformações comuns e brutais. Como eu sempre digo aqui no canal, né? Quando uma pessoa começa o seu processo de transformação, seja ele em vampiro, lobisomem, seja o que for, ela vai passar por isso e vai ser extremamente agressivo e doloroso. Não existe transformação bonitinha, indolor, isso é conversa também, tá? Mas vamos lá. Eu vou detalhar para vocês aqui cada sistema humano e como é que ele é substituído ou modificado nesse processo, tá? Então, essa parte aqui já é mais perturbadora, tá? Falando do sistema ósseo, que é a primeira dor que ele chama. Durante a transformação, os ossos são a primeira parte que é afetada fisicamente. Por que, narrador, isso acontece? Porque são a base da forma física e precisam ser adaptados para novas funções dentro daquele novo corpo, tá? E o que é que acontece? Dependendo do tipo de transformação que a pessoa está passando, mas de forma geral, existe uma coisa chamada de microfraturas controladas, tá? O corpo ele começa a provocar fraturas microscópicas intencionais para permitir a expansão, né? Geralmente no caso dos lobisomens, os caras crescem, eles ficam muito altos e isso não é um processo. No cara não tomou GH, é porque ele sofre essas fraturas e os ossos começam a se alongar, o que dói, extremamente doloroso, tá? Pode acontecer torções, reforço e também alongamento. Por isso que acontecem essas microfraturas aí nos ossos, tá? Essas fraturas são tão numerosas que, se vistas por um raio-x, o cara for lá se bater um raio-x, pareceria uma rede de rachaduras por todo o esqueleto. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio é agressivo, tá? Agora falando sobre isso, os ossos também perdem a estrutura humanamente reconhecível, porque todo ser humano tem um endoesqueleto, né? Tem um esqueleto que é muito comum, muito fácil de reconhecer. Nesse processo isso também muda, tá? O interior ele começa a se reorganizar. A medula óssea fica escura, ela escurece. Os canais de circulação aumentam, né? A densidade sobe até 5 vezes e o formato se adapta ao novo tipo de predador que o cara tá virando, tá? Isso também acontece. No caso dos vampiros, só para citar um exemplo, os ossos se tornam mais flexíveis, permitindo movimentos rápidos e silenciosos. Por isso que eles conseguem se mover tão rápido, por causa dessa mudança, dessa estrutura óssea aí. Em criaturas lupinas, né, no caso dos lobisomens, eles se tornam mais maciços, suportando forças brutais. Por isso que tem muitos relatos, né, que eu vejo aqui no YouTube, isso nos reais, tá? Não nos que são feitos em chat GPT. Geralmente o pessoal descreve que eles conseguem pular muito alto, como se estivessem voando, por causa do impulso que eles conseguem pegar nas suas pernas, né, por causa da força que eles têm. Eles têm muita força.
Entidades ocultistas, né, eles se tornam condutores de energia, seres elétricos com microcanais minerais que são semelhantes a cristais negros, tá? Por isso que geralmente seres espirituais ou que estão em outra dimensão são descritos como seres de energia. Tá? Eles não têm um corpo físico mais. Bom, falando do sistema muscular, tá? Nenhuma força é humana. Então aquela força comum dos seres humanos, esquece isso daí, isso já mudou tudo, tá? No caso, a musculatura humana ela é limitada pela estrutura dos tendões, pela proteção contra algum tipo de rasgo, né? Geralmente quando as pessoas têm contusões, luxações aí, geralmente primeiro o que sofre é o tendão, depois é o músculo, depois é o osso. Geralmente é assim que funciona. No caso dessas metamorfoses aí, isso já muda tudo, né? O sobrenatural remove essas limitações, muda tudo. É por isso que eu tô tendo cuidado de falar. Quando alguém diz assim, eu vejo aqui nos comentários, me identifico como uma criatura tal. Não, cara, você não é. Primeiro que você não passou por nada disso que eu tô falando. Então, só pela história que o cara conta, eu já consigo identificar que ele tá mentindo na cara de pau, ou ele botou na cabeça aquilo, né? Geralmente o pessoal que é mais novo tem essas tendências aí, se identificar com isso, mas não tá acontecendo isso com você, eu garanto que não está, tá bom? Enfim, nessa questão, quando acontece, né, essa mutação, o que é que vai de fato mudar, tá? As fibras musculares, elas são substituídas por fibras de alto rendimento, tá? Elas são mais densas, são mais elásticas e mais resistentes, capazes de uma contração contínua sem fadiga, ou seja, aquela fadiga que você tem quando você vai para academia, que você pega um peso muito grande, ou quando você aumenta de carga progressivamente, você fica fadigado, dolorido, geralmente uns 2, 3 dias ou até mais. No sobrenatural, na fisiologia sobrenatural, isso não existe. O cara pega 100 quilos, ele continua pegando 100 quilos sem sofrer nenhum tipo de dor. Essa dor ela não existe, tá? Isso significa o que na prática? Uma força sobre-humana. A criatura consegue levantar pesos que para uma pessoa seriam impossíveis muito facilmente. Uma velocidade anormal, se mover rapidamente. Resistência absurda, a criatura consegue resistir a tiros, facadas, atropelamentos, fogo, enfim, né? E uma ausência quase total de dor muscular, ou seja, a dor muscular não existe. Então, por isso que nos confrontos, né, quando tinha lá na época das cruzadas, na época dos templários, enfim, o pessoal descrevia que quando encontrava de fato com uma criatura dessa, eles morriam de atirar, descarregavam a arma e é como se não tivesse acontecendo nada, porque eles não sentem nada, tá? É mais ou menos isso. Bom, falando sobre isso, os tendões eles deixam de ser travões biológicos, tá? E eles se transformam, eles ficam mais flexíveis, mais espessos, mais duros do que couro, tá? E quase impossíveis de romper, ou seja, o rompimento de tendão, de ligamento, né? O pessoal tem muito jogador de futebol, tem muito isso no joelho. Isso não acontece no ser sobrenatural, eles não rompem ligamento, tá? Então isso já dá uma vantagem absurda para eles. Então, por isso que eu digo, pessoal, eu vou virar caçador, o pessoal assiste Sobrenatural, né? Assiste a série lá na televisão, acha que vai fazer aquilo na vida real. Não vai, cara, você não tem chance, não tem chance, cara. Tá muito acima, fisiologicamente os cantos estão muito acima, tá? Bom, falando agora do sistema cardiovascular, o coração morre, mas ele continua batendo. Vocês vão entender. Esse é um dos aspectos mais assustadores da fisiologia sobrenatural. No caso dos vampiros, por exemplo, o coração continua batendo, mas não manda oxigênio para o corpo, tá? Ele bombeia sangue simbiótico com propriedades que são desconhecidas, tá? No caso dos demônios, o coração muda de forma. Ele se torna mais parecido com um órgão múltiplo, né? Como se ele tivesse mais câmaras suportando energia de fogo, energia ígnea, né? Dos lobisomens, por exemplo, o coração dispara a ponto de parecer um motor, sustentando a transformação física, porque exige muito existe mais fluxo de sangue, né? Por isso que o coração é diferente. No caso dos magistas, no caso que já entra bruxas, magos, enfim, essa galera aí, o coração se torna opaco. O sangue passa a conduzir energia arcana. Então é uma energia diferente. Então eles têm uma resistência também muito grande. Bom, o sistema nervoso
é a parte mais que eles consideram nos estudos mais perigosa. Por quê? É aqui que a humanidade realmente se perde, tá? O cérebro humano ele possui seus limitadores, como dor, medo, a lógica, a memória cronológica, a percepção da realidade, enfim. O sobrenatural ele quebra tudo isso. Ele quebra todos esses limites, quebra tudo. Bom, a amígdala é reescrita, então o medo deixa de ser proteção, né? E se torna ferramenta, combustível, se torna uma arma, tá? O córtex pré-frontal é modificado também, e ele perde parte da capacidade de julgamento humano, e ele ganha processamento sensorial ampliado, percepção de múltiplas camadas da realidade e a capacidade de detectar intenções e maior agressividade predatória. Você vira um predador, então você tem esse instinto naturalmente. O hipocampo ele também é expandido, tá? A memória ela se expande de uma maneira absurda, permitindo que eles consigam lembrar de cheiros, detalhes, texturas, micropadrões e distorções também sobrenaturais. Então eles são rastreadores incríveis, tá? Eles conseguem te localizar a quilômetros de distância. Agora falando sobre o nascimento de fato do sobrenatural. Após a transformação física, nasce o que nós chamamos de identidade secundária, tá? Que é uma consciência paralela, uma mente que divide espaço com a mente humana original. Às vezes coopera, às vezes domina e às vezes destrói completamente. Bom, sobre os tipos de transformação e suas alterações físicas, tá? Aqui eu já vou entrar nos grupos, tá? Primeiro, o grupo dos vampiros, que são alterações hemofágicas, como eu falei, ossos flexíveis, olhos adaptados, metabolismo sanguíneo negativo. O grupo dos lobisomens, né, que é a metamorfose óssea periódica, músculos mutáveis, instinto predatório amplificado. O grupo dos magistas, né, que tem a expansão neural, condução energética, alteração da realidade perceptiva. Os demônios, que tem tecidos ígneos, resistência extrema, alterações cranianas e oculares. Os espectrais, que é a desmaterialização parcial, tecido plásmico, ausência de metabolismo humano. E os híbridos, que o caso mais imprevisível e mais perigoso, porque eles não têm ainda uma compreensão exata de como é que funciona a fisiologia dos híbridos, tá? Então, assim, nesse caso se encaixam os néflins, se encaixam seres aí que tem algum tipo de mutação ou que vieram de outros seres, tá? São imprevisíveis. Bom, a questão da perda da humanidade e o fim do processo, porque o processo uma hora ele acaba, né? Então é interessante você entender como é que ele finaliza. Bom, o corpo muda, a mente também muda, a alma ou o que resta dela também. Tudo vai se alterar, não nada fica do mesmo jeito. Aqui existem 3 tipos de destino. A simbiose, o humano mais o sobrenatural existindo no mesmo corpo, aí eu já posso citar como exemplo o Venom, né, que é bem isso. A dominância, onde o humano se torna apenas uma lembrança dentro de uma criatura, que já é o que acontece com os lobisomens, que não tem consciência. E a substituição total, que a criatura que nasce já não tem memória de ter sido nenhum dia humano. Ele simplesmente não se lembra, tá? Bom, falando agora da conclusão, que seria o corpo que não volta mais, tá? Uma vez que o corpo ultrapassa o limite da biologia humana, não tem retorno. Eu tenho que deixar isso claro aqui umas 15 vezes. A transformação não é mágica, não é um pacto e não é um ritual, tá? É uma evolução forçada. É a morte do humano e o nascimento de outra coisa. Nenhum ser sobrenatural é apenas um humano com poderes. Eles são um novo tipo de organismo, uma nova espécie, uma nova ameaça para quem considera eles uma ameaça. A pergunta que fica é: se você tivesse a chance de se transformar, você aceitaria? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. E lembrando que eu sempre trago aqui algum conteúdo aqui nesse canal voltado ao ocultismo e ao sobrenatural de uma forma pé no chão. Vou ficando por aqui, vou deixando vocês por hoje. Bom feriado a todos e fiquem na paz e até breve, meus pequenos.